A cada dia que passa, Godzilla e Kong, o Novo Império, tá cada vez mais perto de estrear nos cinemas. Mas o que talvez muita gente não saiba é que, além dessa produção cinematográfica que vai estrear no final desse mês, teremos também um outro lançamento que também faz parte desse Monsterverse. Trata-se justamente dessa edição de quadrinhos chamada Godzilla e Kong The Hunter, ou simplesmente A Caçada. É através dessa história que será publicada oficialmente no dia 26 de março que a Legendary ela promete nos ambientar muito melhor no que a gente vai ver em The New Empire, incluindo, é claro, a grande batalha entre Godzilla e o Titã Scylla lá na cidade de Roma. E pra você que não quer esperar tanto tempo assim, pode ficar tranquilo porque agora, nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar um resumão completo de tudo que acontece em The Hunter e como essa história em quadrinho ela acaba se conectando diretamente com o começo de Godzilla e Kong, o Novo Império. Então já chega nesse vídeo fazendo aquele ritual padrão, né? Chega já deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto pra mais um vídeo. Se você por acaso é um grande fã do Monstroverso, assim como eu, deve estar bem difícil esconder a ansiedade para a estreia de Godzilla e Kong, o Novo Império nos cinemas. Esse, sem dúvida alguma, pessoal, é um dos, isso se não o mais aguardado filme da franquia. E é claro que nada disso é por acaso, né? Afinal, The New Empire promete entregar pra gente tudo aquilo que a gente que é fã de monstros gigantes sempre estava pedindo, que logicamente é porradaria do começo ao fim. Recentemente até acabou surgindo algumas informações nesse sentido, aonde é dito que a minutagem dos titãs se enfrentando ela vai estar bem maior comparada aos filmes anteriores. É claro que não, isso não quer dizer que em Godzilla e Kong, o Novo Império, a gente não vai ter uma história bem elaborada. Eu até posso dizer que é muito pelo contrário disso. Existe toda uma trama a ser desenvolvida e que a gente vai poder conferir antes mesmo do filme chegar nas telonas. Que no caso será através dessa revista em quadrinhos que antecede os acontecimentos do longa. Essa HQ acabou recebendo o título de The Hunter e mostra justamente isso, uma grande caçada envolvendo humanos e titãs. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos dar uma analisada em tudo isso que é mostrado nesse quadrinho pra gente. A trama ela acaba se iniciando após o desfecho do que a gente viu lá em Godzilla vs Kong. No caso, a gente vai acompanhar o gorilão de volta ao fantástico ambiente da Terra Oca. Aqui ele aparenta estar vivendo o seu cotidiano de uma forma bem tranquila. Mas esse momento ele acaba durando bem pouco. Isso porque logo em sequência um titã felino ataca o Kong enquanto ele estava se hidratando nas águas do local. O nome oficial dessa criatura é Spineprawler e ele acaba lembrando bastante uma espécie de leopardo. Bom, de qualquer forma, esse titã acaba durando bem menos do que o Bambam quando enfrentou o Popó. Afinal, ao tentar fugir, a gente vê que esse titã acaba caindo em uma espécie de armadilha tecnológica desenvolvida pelos humanos. Nesse momento, então, a gente acaba sendo apresentado a um novo personagem chamado Raymond Martin, que é o responsável por capturar esse titã felino. O legal dessa parte, pessoal, é ver que aparentemente existem mais humanos circulando esse território da Terra Oca do que os povos nativos que habitam nesse lugar e também, né, a própria galera da Monarca. Embora em Godzilla vs Kong tenha ficado aquela impressão pra gente de que o modo de acessar a Terra Oca é um negócio extremamente complexo e que não é qualquer pessoa que consegue. Mas agora parece que as coisas mudaram um pouco e tá diferente. Na própria série da Monarca, que foi lançada recentemente, a gente acabou vendo que existem outras pessoas que já tinham acessado algumas camadas diferentes da Terra Oca. E isso aconteceu muito antes dos eventos atuais que o Monsterverse está vivendo. Sem falar que a gente viu nos trailers de Godzilla e Kong, o Novo Império, fica bem claro pra gente que agora existem muitas outras entradas para a Terra Oca. Com isso, faz sentido que diferentes grupos de pessoas se aventurem nesse mundo desconhecido, incluindo grupos de exploração com caçadores iguais a esse novo personagem da HQ. É bem verdade que nesse caso, a gente tá falando de gente que tem uma tecnologia tão ou até mais avançada do que a própria Monarca. E não, eu não tô dizendo isso só pelo fato dele conseguir capturar aquele titã, mas também porque aos poucos, pessoal, a gente começa a ver que esse caçador, ele controla um tipo de robô gigante que lembra bastante os Jaegers lá da franquia Pacific Rim. De verdade, pessoal, quando vocês olham a imagem, é quase que impossível não fazer essa comparação. Até porque os fãs do Monsterverse sempre quiseram ver um crossover entre essas duas franquias vindo a acontecer. Então pode ser que essa seja a primeira pista que a Legendary tá nos dando sobre uma conexão que pode estar acontecendo no futuro. Mas tá, tudo bem. Voltando agora pra HQ, é interessante notar que essa equipe de exploração, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Tanto é que eles estão tomando muito cuidado para não chamar a atenção do Godzilla. E eles fazem isso utilizando um reator em um outro lugar para que o lagarto atômico gigante ele não interferisse na construção desse robô gigante que é chamado de Titan Hunter. E caso você não lembre, pessoal, isso se deve justamente ao que a gente acabou vendo lá no último filme, aonde o Rei dos Monstros ele acaba atacando uma das sedes da Apex ao perceber que lá estava sendo desenvolvido o Mechagodzilla. Eu de verdade achei bem interessante essa conexão e, diga-se de passagem, ela até previne qualquer tipo de furo no roteiro
roteiro sobre a omissão do Godzilla em relação ao desenvolvimento desse Jaeger. Um outro detalhe interessante é que aquele felino que acabou sendo capturado no início da HQ, ele volta a aparecer mais pra frente como uma forma de testar as habilidades de combate desse robô gigante. E o resultado, ele acaba sendo positivo, porém o caçador Martin, ele acaba mostrando uma certa preocupação ao concluir que outras criaturas mais poderosas que o seu robô podem acabar se tornando um problema pra ele. Em paralelo a isso, a gente acaba acompanhando também um pouco da vida do nosso querido Gojira. Vemos ele destruindo algumas instalações marítimas como se fosse qualquer coisa, e logo em seguida surgem aeronaves militares para tentar parar o lagartão. Tudo isso acontece enquanto aquele apresentador de podcast que apareceu no último filme fica narrando toda a situação, reforçando que toda vez que o Godzilla entra em ação é por um motivo. Enquanto isso, a gente acaba vendo que uma outra criatura acabou sendo atraída por esse reator da equipe liderada por Raymond Martin, e trata-se justamente de um titã conhecido como Scylla, que se assemelha bastante a uma espécie de aranha gigantesca. Essa criatura acaba conseguindo destruir toda aquela estrutura enquanto o Godzilla finalmente chega ao local e ele entende que Scylla foi a responsável por causar todo aquele desequilíbrio. Mais pra frente a gente acaba vendo que o titã aracnídeo também ataca outras bases em busca de radiação, o que pode significar que ele estava perto de talvez se reproduzir, ou quem sabe talvez ele estava tentando ficar mais forte para assim conseguir rivalizar com Godzilla. Nesse momento o caçador Martin, ele recebe a notícia de que o Rei dos Monstros foi avistado na costa da Itália, e assim ele pode voltar à Terra Oca para assim prosseguir com seus planos. Então ele coloca o Titan Hunter em ação, fazendo com que o robô inicialmente lute contra aquelas serpentes gigantes com asas, que a gente acabou vendo que o Kong lutou logo quando ele chegou na Terra Oca lá em Godzilla vs Kong. E falando no gorilão, não demora muito para que ele perceba que estava tendo algo errado acontecendo lá no território dele. Então a gente acaba vendo o gorilão indo em encontro com o robô gigante. Raymond Martin continua no seu rastro de caçada até que encontra dois filhotes de Spiny Prowler, mas logo a mãe deles surge e confronta o Titan Hunter. A batalha ela é bastante brutal, terminando com a mãe felina sendo perfurada por um dos chifres presentes na cabeça do robô gigante. Após isso, ele vai em direção aos filhotes de Spiny Prowler, mas eis que aparece o Kong para salvá-los. É até legal ressaltar, pessoal, que durante toda essa HQ, a gente acaba percebendo que esse caçador, o Martin, ele possui um grande rancor contra os titãs. Essa raiva teria se iniciado justamente durante os ataques dos Mutos que aconteceu lá no filme do Godzilla em 2014. Desde então, esse personagem ele passou a se dedicar em sua tarefa de eliminar todos os titãs. Sendo assim, para ele, derrotar o Kong seria um grande passo para concluir seu objetivo. Mas é claro que para isso, ele deveria ter combinado alguns detalhes com o gorilão. Até porque o Kong não teve tanta dificuldade durante a batalha. Embora que, até existe alguns momentos que o robô gigante ele consegue golpear o Kong na cabeça. E até pode ser por isso que o gorilão, logo no começo lá dos trailers de The Empire, a gente acaba vendo que ele tá com uma prótese de dente. Então talvez quem tenha quebrado esse dente dele seja na verdade esse robô gigante. De qualquer forma, a batalha deles dois acaba se encerrando quando o Kong dá aquela clássica voadora de 2 pés lá no Titan Hunter, que acaba ficando pendurado em um abismo. Nesse momento, o gorilão até esboça uma intenção de salvar o seu oponente, mas o robô ele acaba caindo e causando uma enorme explosão. E tipo, o engraçado é que apesar disso, o personagem, o Raymond Martin, ele consegue sobreviver e vemos ele saindo de dentro da armadura. No entanto, não dá pra dizer se a gente vai ver esse personagem aparecendo no futuro. E eu tô dizendo isso porque, apesar da gente ter visto que ele sobreviveu à explosão causada pela queda, Martin ainda precisa lidar com os filhotes de Spiny Prowler que vão na direção do caçador. A história em quadrinho acaba não deixando tão claro pra gente o destino do personagem, mas eu acredito que ele vai ter uma baita dificuldade em sobreviver naquele ambiente, principalmente com os felinos atacando ele, porque eles estão órfãos agora e a culpa é todinha dele. Nesse momento, o Kong ele acaba seguindo seu caminho após dar o fim a mais um oponente de metal. A gente pode dizer então que o gorilão ele realmente não fecha com o robô. Mas ok, agora voltando para a superfície, Scylla finalmente chega em Roma após absorver energias em diferentes cantos do mundo. Por outro lado, Godzilla acredita que as ações do Titã Aracnídeo ameaçam o equilíbrio do mundo. Esse parece ser o cenário perfeito para uma incrível batalha entre titãs. Mas a legenda da HQ deixa bem claro que a gente só vai ver isso em Godzilla e Kong, o Novo Império. Então o pessoal tá mais do que confirmado que essa vai ser a primeira batalha que a gente vai ter logo quando a gente chegar nos cinemas para ver o filme daqui a algumas semanas. Lembrando que algumas cenas bem rápidas desse confronto já foram mostradas em alguns materiais de divulgação da sequência. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, vocês estão ansiosos para ver o Godzilla enfrentando o Titã Scylla em The Empire? Acha que foi uma boa colocar essa batalha logo no começo? E diz aí, sendo bem honesto, o que você achou dessa história apresentada em Godzilla e Kong The Hunter? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber.
saber. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!